Eu conheci vocês dois como casal, né? E ele estava me contando aqui, Carol, das modificações que você fez no corpo dele. Você também fez as suas, né? O que foram as suas modificações? Olho, eu mudei a cor do olho 3 vezes. Tá. A língua, as facetas no dente e os transdermais. Aham. Que modificação mesmo, fora do padrão, foram essas. Aí tem com o cirurgião, que é a prótese de silicone e a lipoaspiração. Você nunca pensou em chegar no extremo dele? Não. Não? É coisa pra caramba. Deixa ele. É que eu sou mais medrosa, na verdade. Eu tenho muito medo de sentir dor. Aham. E eu já penso que nem piercing. Pra quem é body piercing, eu não tenho piercing. Né? Você põe piercing, mas você não tem. Às vezes eu faço uma perfuração ou outra, mas eu não aguento ficar na cicatrização. Tá. Porque é algo mais chato. Uhum. Você vai tatuar, então você tá ali na vontade de ver e tal. Mas a cicatrização da tatuagem é algo chato também. Chato. Então eu já penso lá na frente. Então, assim, eu sou mais temerosa do que ele. E vocês se conheceram na onda da modificação, foi isso ou não? A gente era normal ainda, né? Era normal. Como é que é? A gente se conheceu, eu trabalhava num estúdio de tatu no shopping, né? Tinha saído da casa de recuperação, né? Já fazia alguns meses. E aí eu fui fumar um cigarro, foi logo naquela transição que não podia fumar em comércio e tal. Tinha que sair pra fora. Aí sai pra fora pra fumar. Aí eu passei e vi que tinha uma senhora e uma loirinha sentada, né? Aí eu cresci o olho na loirinha. Achei que você ia crescer pra senhora. Aí eu fui... Você teve a opção. Coisa do diabo, né? Coisa do diabo. Aí eu fui fumar um cigarro e a senhorinha colou lá pra esquerda e tal, viriri. Aí apareceu a loirinha junto, tal, né? Aí, né, eu já fumando cigarro, falando com a velhinha, mas crescendo o olho na loirinha. Diabão é o diabão, né? Aí falando de tatu, aí na hora que falou de tatu, perguntei se tinha tatuagem. Aí ela me mostrou a tatuagem da panturrilha. Só que ela tava com shortinhos assim, não vi nem tatuagem, só vi a fofinha. Vi aquela fofinha da bunda, eu falei, ela sabia o que ela tava fazendo. Falei, eu quero pra mim. Porque a senhorinha tava junto comigo. Eu quero isso pra mim. E eu já tinha visto ele passar. Ou seja, a gente se viu, mas meio que eu não vi que ele tinha crescido o olho em mim, ele não viu, entendeu? Aí a senhorinha fez o meio de campo. Essa senhorinha foi o cupido do bagulho. Foi, então. Aí à noite a gente foi num hotel e nunca mais dormiu separado. Entendeu? Foi numa quinta-feira. Não perde tempo. Foi numa quinta-feira, a gente saiu, a gente se conheceu, na sexta-feira foi pro motel e tamo aí Que junto. maravilha. Mas a senhorinha não foi, né? Não. Ufa. Vai que. É que rola, né? Mas aí, quando vocês se conheceram, você tinha a tua tatuagem na panturrilha e você tinha o quê? Já tinha algumas, mas assim... Bem no máximo até o pescoço. Tatu. Assim, O olho tinha? Não. Tinha alguma coisa assim no antebraço e tal, mas não era nada tão intenso, né? Nem me via, você é louco, né? E era uma discussão, eu digo assim, uma discussão não, mas era algo que vocês pensavam antes de se conhecer? Ó, a modificação, não. Na época do conheci, você vê assim, ela vem na época de carnaval, ela era rainha de escola de samba, não tinha nada, não vivia, eu também não me via assim, fazer uma modificação ou coisa parecida. Era nem tatu no rosto. Eu trabalhava toda social, num escritório de administração. Não era nada assim. Por isso que eu falo assim, as coisas foram acontecendo, né? Até mesmo dentro da modificação, alguma coisa assim, mas quando eu falava de bifurcar a língua, que eu achava legal e tal, ela já virava a cara, não queria nem conversa. Pra mim, eu via como um empecilho, até quando ela começou a colocar piercing. E do piercing, ela falou de modificação, eu até desacreditei. Aí eu já tinha vontade de uma coisa e outra, falei, só vai acontecer se ela, né? E eu vi que foi crescendo ela a vontade de aprender, e eu já falei, você é o cobaia dela, né? Porque também... acredito que seja isso porque eu vivi isso. É o que a gente sempre fala. Talvez, se nós não tivéssemos a curiosidade
o interesse, né, de entender um pouco mais esse lado, porque tatuagem já é um pouco complicado hoje, não tanto quanto antes, mas é mais aceitável, Claro. né? Você começa com um nome, só que você não pensa, de repente, em fechar o corpo. Mas quando você menos espera, você tem aquele nomezinho, a borboleta, o coração, o ursinho, o cachorro, Quando vê teu corpo inteiro. ou 15, 20 tatuagem, né? Sim. E aí foi acontecendo o quê? Juntou a fome com a vontade de comer. Eu já fui na intenção de tipo assim, pô, se eu tenho um tatuador, que a mão de obra é cara, e eu posso pagar essa mão de obra de uma forma carinhosa, né? Ele tá ali sem fazer nada e tal, vamos tatuar. E aí já chega uma hora que você já não tem tanto espaço para você tatuar. E aí ele deu o pontapé inicial de mudar a cor do olho. Eu tinha até mesmo um certo preconceito de repente olhar na internet e tal e falar, mas como que a pessoa fez isso? Ah, não, muita coragem. Gente, pelo amor de Deus, olha isso. Não, isso é demais. Tá entendendo? Porque pra mim realmente não era algo que eu buscava informação e que tinha curiosidade de entender aquilo e até mesmo cultural. Tem coisas assim, as escarnificações e tal, vem de lá atrás, né? A suspensão corporal vem de décadas lá Vocês atrás. já fizeram suspensão? Não, mas a gente quer fazer. programando. É. Suspensão, pra quem não sabe, é o seguinte: botam uns ganchos nas costas e o corpo fica suspenso só com os ganchos dentro da pele, né? Então assim, seria o nosso próximo passo no final do ano, se Deus quiser, a gente ainda vai se suspender. Então assim, foi uma coisa puxando a outra, né? Até mesmo antes dele fazer o olho, a gente trocou muita ideia na questão do quê? Você vai conseguir me olhar? Você vai ter essa aversão, porque... mas você já me conheceu assim, vai ter que... Não, com a gente não é dessa forma, né? Não vou fazer algo que de repente vai prejudicar o nosso relacionamento, ou você vai me olhar de uma certa forma... não é? Entendeu? Então, a gente conversou muito, então foi tudo amadurecendo. Vocês são muito parceiros, né? Então eu não faço nada, mesmo que talvez eu queira, né? Algo assim, eu falo... O que você acha? A mesma coisa é ele. Teve algo que você falou que você queria fazer que ele falou, não, isso não. Por exemplo, assim, não queria, a gente não tem limite assim, de não quero que você faça. Mas é uma de estética, né? Acho que não vai ficar legal. Acho que não vai combinar, ou então, você não acha que é muito perigoso, ou um risco desnecessário? Por exemplo, assim, arrancar a costela. Né? Eu fiz ali para aspiração porque não tem como arrancar a costela aqui no Brasil, mas se desse eu arrancava 30 mil costelas para ficar com a cintura menor, para buscar ficar mais idêntica ao personagem que eu quero. E aí ele... Que é qual? Daquelas diabinhas que você entra no Google, as mulheres com cinturinha desse tamanho e